tarde, meus amores! E hoje vamos continuar nossa aula de geografia do assunto, né, que falamos na semana passada. Só que hoje falando do símbolo nas representações cartográficas. Então, nós estudamos semana passada sobre as plantas, não é isso? Estudamos sobre os mapas. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre os símbolos que são colocados, que são as chamadas legendas, né? Que são os símbolos das representações de cada coisa que existe naquela planta, que existe naquele mapa. Então agora todos vocês peguem o caderno 2 de geografia, né? O nosso livro, ó, caderno 2, certo? Abrindo na disciplina de geografia, página 8. Vamos lá? Símbolo nas representações cartográficas. Para que as representações cartográficas sejam compreendidas corretamente, elas são compostas de símbolo. Observe a seguir. Foi o que Tiérica acabou de dizer. Existem as representações cartográficas, que são aquelas plantinhas que nós estudamos. Tia mandou até um slide de algumas plantas. Só que o que representa cada coisa ali? Então eles colocam símbolozinhos, dizendo a você se é uma praça, se ali é uma casa, se ali é uma lanchonete, um estabelecimento, se tem um rio, se tem uma estrada, entendeu? Então vem os símbolozinhos. É isso que nós vamos aprender hoje. Na fotografia abaixo, há o Museu de Arte Contemporânea de Niterói. E ele fica localizado lá no município de Niterói também. E ele está sendo visto de frente. Ele está sendo visto assim, ó, de frente. Na semana passada, nós estudamos as plantas sendo vistas de cima, do alto. Agora, essa imagem que tem aí, que vocês estão vendo, que é o Museu, né, de Arte Contemporânea, ele está sendo visto de frente, em uma visão chamada de horizontal. Então, quando a gente vê uma imagem de frente, nós dizemos que estamos vendo ela de forma horizontal. Então, todo mundo olhando para o livro, essa imagem aqui do museu, e observando como ela está sendo vista de frente. Mas na figura abaixo, observando aí no livrinho de vocês, vem dizendo: agora observe esse lugar visto de cima para baixo, em uma visão vertical. Então, quando olhamos de frente, visão horizontal. Quando olhamos de cima para baixo, visão vertical. Observe como está sendo representado aí o museu, o teto do museu. Olhem aí. Veja a representação do museu e o símbolo criado para representar o seu telhado. Então, olha aí, eles usaram um círculo logo aí abaixo dessa imagem. Vocês veem um círculo. E vocês estão vendo aí logo abaixo dele o nome símbolo? No lado tem representação do Museu de Arte Contemporânea de Niterói. E ao lado vocês veem apenas um círculo. E esse círculo está representando o museu. Por que, Tiérica, é apenas um círculo? Porque quando está sendo visto de cima para baixo, quando ele vê o telhado, então ele vê apenas um círculo. Vamos à página 9. Agora, observe como os elementos do espaço são representados em uma planta por meio dos símbolos. Note a semelhança entre as características dos símbolos e a dos elementos reais, como cores e formas. Então, todo mundo aí de olho no livro. Vocês estão vendo aí, ó, uma visão vertical. O que é mesmo uma visão vertical? Quero ouvir daqui. Isso, uma visão de cima para baixo, visão vertical. Quando eu vejo de cima para baixo, muito bem. Aí vocês estão vendo logo abaixo a planta do bairro. Então aqui vocês estão vendo o bairro em si e aqui é a planta do bairro. Então vamos ver como foi que eles representaram essas plantas. Então, ó, todas a parte verde, a vegetação, eles representaram o quê? Quais foram os símbolos? Círculos verdes. Então, círculos verdes são símbolos que representam a vegetação desse bairro. Como foi que eles representaram as ruas? Então, com listas brancas, né? Isso, estradas, listas brancas, linhas brancas. Então, essas linhas brancas estão representando as ruas do bairro. Então, isso são símbolos, gente, que representa
um mapa que representa uma planta. E nesse caso aqui está representando a planta deste bairro. Vamos à página 10. Todo mundo aí virando a página 10? Perceba que o símbolo utilizado para representar as moradias tem formato similar ao do elemento real. Então, ó, agora ele vem discriminando cada símbolo que está representando. Então, veja bem aí, temos uma moradia. Tia, o que é uma moradia? Uma casa. E qual foi o símbolo, tia, lá na planta que eles usaram para representar a casa? Eles usaram os quadradinhos. Os quadradinhos por quê? Porque representa aquela casa. Se a gente observar a nossa casa, ela não tem 4 lados? Não é isso? O chão da nossa casa, se a gente for olhar do nosso quarto, não é isso? Não tem 4 lados? Então, ele representou as casas com um retângulo ou um quadrado, dependendo do formato da casa. Logo abaixo vem o símbolo das árvores e da grama, que tia falou que é a parte verde, o vegetal. Então, olha aí, com círculos verdes, menores e maiores, que representam uma extensão de vegetação maior, né? Uma extensão de vegetação menor. Então, aí eles foram variando o tamanho dos círculos. E eles representaram na cor verde, porque verde representa a planta, representa a vegetação. Verifique também que os símbolos que representam as árvores e as gramas, eles apresentam forma e cores parecidas com as suas características reais. Exatamente. É como tia disse, eles buscaram as cores também para facilitar o entendimento dessa planta. Se as árvores, as gramas e toda uma vegetação que ali existe predomina a cor verde, então eles pensaram, vamos representar os círculos com a cor verde, para ser semelhante às características da vida real, do que é real, como as plantas. Entenderam? Logo abaixo vem, nas representações cartográficas, o significado dos símbolos e das cores é apresentado em uma legenda. A legenda auxilia o leitor na compreensão e na interpretação das informações. Exatamente. Vamos ver aí a legenda ao lado? Vamos lá. Olha aí como ele representou a igreja. Ou as ruas, com 2 tracinhos, que são aqueles caminhos que tia disse na cor branca, não é isso? O calçamento, eles representaram com um quadradinho também, fechado, em cor clara, branca. As árvores, eles representaram com símbolos, que são círculos verdes, que representam as matas. Outras construções, como as casas, os estabelecimentos comerciais, foram representados com os quadradinhos. E a grama com uma cor verde mais clara. Então, eles observam e eles entendem que o que for na cor verde clarinha são gramas. O que for círculos num verde mais escuro serão árvores, uma vegetação, tipo planta de vegetação maior que as gramas, que são rasteiras. Tá difícil até aí, gente, para vocês entenderem o que vem a ser os símbolos? Não, né? Então, símbolos, como a gente disse, acabou de falar, são as representações de tudo que existe no bairro através da sua representação cartográfica, que é a planta. Então, se ele faz todo o desenho de um bairro, como eles fizeram aí no livro de vocês, e eles precisam fazer com que a gente entenda, eles colocam símbolos, que nós acabamos de relatar aí e que está no livro de vocês. Se sentirem dúvida, olhem aí no livrinho de vocês. Aí tem um jogo rápido, que vocês terão que cumprir o jogo rápido de vocês, certo? Que está dizendo para vocês observarem a planta e criar uma legenda que complemente as características. Então, observe tudo que tem aí e crie a legenda, como tem aqui no exemplo. E tem um trabalhozinho também para casa sobre esse bairro que nós estudamos, que começa aí na página 11. Vamos lá, página 11. Maquete do bairro. Maquete é um tipo de representação em que as características de um lugar são registradas levando as considerações e considerando 3 dimensões. O comprimento, a largura e a altura. Já as plantas e os mapas são elaborados em uma superfície plana. Portanto, tem apenas 2 dimensões. O comprimento e a largura. Então, uma maquete tem 3 dimensões. Comprimento, é isso, largura e altura.
Já no caso das plantas e dos mapas, ele tem duas, somente comprimento e largura. Observem a maquete a seguir, todo mundo olhando para o livro de vocês. Olha aí o que representa a altura da maquete, a largura da maquete e o comprimento da maquete. A maquete de um bairro ele pode ser produzido utilizando materiais recicláveis. Que tipo de materiais recicláveis seriam esses para me fazer a maquete de um bairro? E o que, eu posso usar? A gente pode usar tanta coisa, a gente pode usar caixa de sapato, a gente pode usar caixa de remédios, a gente pode usar tampinhas de garrafas, a gente pode usar palito de picolé, a gente pode usar canudo. Então tudo que a gente tem em casa, a gente pode reaproveitar papel, papelão, isopor, muita coisa a gente pode usar. Observe a seguir como Caio e Júlia fizeram uma maquete do quarteirão, onde fica a escola que eles estudam. Antes de produzir a maquete, eles conseguiram os seguintes materiais. Então, olha só o que Júlia e Caio conseguiram como material para fazer a maquete deles. Caixa de papelão, né, que pode ser caixa de fósforo, pode ser caixa de pastas de dente, pode ser caixa de leite, caixas de remédio, como o Tia acabou de citar. Eles conseguiram também pedaços de papelão, plástico, isopor, tampinhas de garrafa PET, ou tampinhas de metal, tesoura sem ponta para não se machucar, cola, lápis coloridos, canetas de hidrocor, que é as canetinhas de álcool, e papel branco para encapar. Então, vocês estão vendo aí na imagem. Página 12 diz que primeiro Caio e Júlia, eles encaparam as caixas de papelão. Por quê? Porque às vezes a gente pega as caixas como caixa de leite, caixa de fósforo, caixa de remédio e tem as descrições, as letrinhas escritas. Então, para ficar bem bonitinho, eles foram encapando com folhas brancas, que pode ser utilizada a folha de ofício. Ou pode ser folhas coloridas também, vocês que sabem. Pode ser folhas amarelas, que tem muitas folhas de ofício que a gente encontra na cor amarela, na cor rosa, na cor azul, na cor verde. Isso vai a critério de cada um de vocês. Em seguida, eles desenharam nelas as portas, as janelas das construções presentes no quarteirão da escola. Observem aí o que vem mostrando a imagem. Caio e Júlia traçaram, na base do papelão, que também estava encapada de papel branco, as ruas do quarteirão. Então, eles foram desenhando as ruas do quarteirão antes de ir colocando tudo que eles tinham que colocar para representar casas, prédios, lojas, né? Vamos à página 13, onde diz que depois eles colocaram a base do papelão, as caixas que representaram as construções presentes no quarteirão da escola. Vão observando aí o passo a passo que eles vêm fazendo. E depois eles pegaram as caixas de fósforo para representar automóveis. Isso, o que são automóveis? São os carros ali presentes, caminhões, ônibus, motos. Também utilizaram tampinhas de garrafa PET para representar a praça que existe em frente à escola deles. Na página 14, vem dizendo que após finalizarem junto às maquetes, junto com os outros colegas, né, porque eles fizeram isso em sala de aula, Caio e Júlia expuseram a maquete que eles produziram. Então, o que é que tia Érica quer com isso? Como a gente está em quarentena, nós estamos em casa, então vocês irão juntar esses materiais recicláveis que tem aí na casa de vocês, aquela tampinha do refrigerante, né? Aquela tampinha daquela garrafa PET que estava lá encostada no quintal. Vai pegar papel, vai pegar papelão. Vamos pedir ajuda do papai e da mamãe para juntar tudo que vocês tiverem aí e vocês formarem a maquete do bairro de vocês, certo? Vocês vão ler aqui, ó. Então, acompanhando o que o professor disse, observe a rua da sua escola, prestando atenção nas casas, nos prédios e ruas que estão à volta. Escolha os materiais para representar cada um deles e desenhe. Então, depois que vocês desenharem na cartolina as ruas e colar as caixas para representar as construções, outros materiais para representar os carros. Então, isso é a atividade que vocês terão. Vocês vão observarem lá aquela parte onde fica a rua da escola e vocês vão montarem a maquete de vocês. Não precisa ser nada grande, certo, meus amores? Com tudo que vocês tiverem em casa. Vocês irão fotografar e mandar para a tia Érica. E não esqueçam de responderem também aquela questãozinha do jogo rápido da página 10. Certo, meus amores? Beijo, tchau e até a próxima aula. Símbolos nas representações cartográficas.
Para que as representações cartográficas sejam compreendidas corretamente, elas são compostas de símbolos. Símbolos nas representações cartográficas. Observem a imagem e verifiquem alguns símbolos representando o que existe nessa planta, o que existe nessa representação cartográfica. As convenções cartográficas. Símbolos gráficos, como figuras, desenhos, cores, números e letras, pontos, linhas ou achuras, que podem representar rios, lagos, mares e oceanos, florestas e matas, rodovias, áreas industriais, distribuição da população e etc. Mais um exemplo de símbolos cartográficos. Vocês podem verificar os desenhos de uma legenda que representam símbolos cartográficos. A legenda é como o vocabulário do mapa, pois ela nos ajuda a entender o significado dos símbolos e das cores presentes no mapa. Observem a legenda do mapa a seguir. Então, vocês verificam aí uma cruz vermelha, que indica que nesse mapa tem um hospital. Uma cruz preta, que indica que aí há um cemitério. Vocês veem a representação como se fosse o desenho de um pão, onde indica que tem uma padaria. Vocês verificam uma outra imagem de algum produto, onde indica que tem um supermercado. E a imagem a seguir de livros, onde representa que também tem uma escola nesse local.